A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe vocês desde já. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje que fica em Salmos 23. E diz assim: Salmos de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. É um salmo muito conhecido, um salmo que as pessoas têm muitas vezes mais frases de bolso, as frases prontas: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes, com qualquer coisa, as pessoas postam isso. Na rede social, coloca foto na praia de biquíni ou vai, vai de carro e vai postando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas, meus irmãos, o que Davi queria dizer com estes salmos é muito mais profundo do que essa interpretação superficial que nós temos. Davi, ele foi pastor durante muito tempo de sua juventude. Ele sabia o que estava escrevendo aqui. Nós sabemos que as ovelhas existem até hoje, e nós sabemos que elas não são nenhum tipo de predadores. Elas são presas na natureza. Elas são criaturas que não têm ali artifícios para sua defesa própria. Elas necessitavam de que o pastor as guiasse, que o pastor estivesse protegendo elas. Davi até disse que se uma das ovelhas fosse roubadas ou levadas, ele iria atrás e lutou. Ele disse que lutou contra urso, contra leão, e que nem que fosse para apanhar a ovelha de volta da boca do leão, ele assim faria. Independente se ela estivesse morta ou viva. Porque ele sabia, as ovelhas na verdade não eram dele, as ovelhas eram do pai dele. Hoje, os pastores nas igrejas têm essa consciência, e se não têm, devem ter, que as ovelhas não são delas, as ovelhas são de Deus. As ovelhas são de Jesus. E é para Ele que os pastores cuidam das ovelhas hoje em dia. Todos nós, inclusive os próprios pastores, são também ovelhas de Jesus Cristo. Você que está me ouvindo é uma ovelha de Jesus Cristo. Quando eu digo que as ovelhas não têm nada para se defender na natureza, pelo menos no mundo espiritual, nós também não teríamos armas nenhuma a não ser as armas que Cristo nos deu. Que na verdade não são nem armas nossas. É pelo sangue dele que nós conseguimos operar qualquer tipo de milagre. É orando para Deus em nome dele. Não é o poder nosso, é o poder de Deus agindo por nós. E aqui, quando ele diz assim: ele me faz deitar em verdes pastos, me conduz ao lado das águas serenas. As ovelhas, você já deve ter visto vídeos na internet em que, se acontecesse alguma coisa, um carro buzina, uma bola cai do lado da ovelha. Algumas raças de ovelhas, inclusive, desmaiam na hora. Quando elas tomam um susto, uma emoção muito grande, uma alegria, um susto, uma tristeza, elas desmaiam. As ovelhas são muito sensíveis, muito sensíveis. É por isso que Davi diz aqui que que é conduzido a verdes pastos e é conduzido a águas serenas. Se as ovelhas não fossem conduzidas a águas serenas e fossem uma cachoeira, um local de grande correnteza, não quer dizer que ela seria levada, mas quer dizer que aquilo estressaria ela. Quer dizer que ela não teria a calma, a plenitude para poder ali aproveitar aquele dia. Se você parar para pensar e parar para observar e estudar um pouquinho sobre como era que os pastores cuidavam das ovelhas, eles levavam ela do aprisco, que era próximo à sua casa, até o local onde havia o pasto. Só que aquela região é uma região desértica. Muitas vezes eles precisavam atravessar vales.
E é por isso que aqui no Salmo 23 ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou um vale tão sombrio, tão escuro, que parece rodeado pela morte. Você vai ver em algumas outras traduções escrito dessa maneira. E o trabalho do pastor era justamente esse: acordar cedo, quando o sol do deserto ainda não estava queimando, pegar essas ovelhas, e também não poderia ser de madrugada, porque é muito frio e não tem iluminação, ou pelo menos não havia naquela época. Ele pegaria essas ovelhas, atravessaria boa parte do deserto até chegar em águas calmas. Provavelmente um oásis, um local que tenha água e um local que tenha pasto. E era assim o trabalho do pastor. E ele, Davi, quando escreve isso, ele sabe o que está escrevendo. Ele diz, ele se coloca no lugar de ovelha. Ele era um rei, mas se colocava no lugar de ovelha. Se colocava no lugar de ovelha para ser cuidado por Cristo, ser cuidado por Deus. Quando nós vamos para o capítulo 10 do livro de João, o Evangelho segundo João, no verso 7, diz assim: Jesus disse: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se algum homem entrar por mim, ele será salvo, e entrará e sairá e achará pastagens. E aí você percebe, eu sou a porta, mais uma vez no 7, eu sou a porta das ovelhas. E no verso 9 ele diz: se algum homem entrar por mim, que eu sou a porta, ele será salvo. Ele, literalmente, nos compara às ovelhas. Continuando lendo, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário, aquele que é contratado, aquele que é um funcionário e não pastor, e quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e as deixa, foge, e o lobo apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário, o funcionário, aquele que é pago, aquele que faz pelo dinheiro, ele é mercenário, não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Lá em Provérbios você vai encontrar escrito que ensinai à criança o caminho que ela deve andar, e ela nunca se desviará da verdade. Uma vez que você conhece o verdadeiro evangelho, uma vez que você conhece a Jesus, uma vez que você conhece a Deus, uma vez que você tem um encontro real com Deus, você pode ir para qualquer lugar. Você continuará sendo ovelha de Cristo porque você vai ouvir a voz dele. Você pode estar afastado, indo para o caminho do agnosticismo, não interessa. Porque você sabe que Deus existe, você sabe quem ele é. Você pode até negar, mas no seu coração, Deus sabe que você está ouvindo ele. E você também sabe. Você não vai encontrar a verdade em nenhum outro lugar. Quando Jesus pregava uma palavra muito forte em que as pessoas se retiraram do local, e ele virou para os apóstolos, os discípulos dele, e disse assim: e vocês também não vão embora? E os discípulos viraram para Jesus e disseram: para onde nós iremos? Desculpa, na verdade eles não disseram para onde, disseram para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Foi isso que os discípulos, reconhecendo quem era Jesus, disseram a ele. E você, meu irmão, quanto tempo vai ser necessário para que você reconheça a voz do seu pastor? Não ignore, o pastor está chamando. Jesus quer você cada vez mais perto. Não importa se você continua indo todos os dias para a igreja. Talvez você seja aquele tipo de ateu prático. O ateu teórico é aquele que nega Jesus dizendo Deus não existe. É o teórico. Na teoria, Deus não existe, ponto final. E o ateu prático é aquele que até vai na igreja, mas age como se Deus não existisse.
Esse é o ateu prático. Aqui, no verso 16 do capítulo 10 de João, diz: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele falava aqui para os judeus. Sabe quem são as ovelhas que não eram daquele aprisco? Somos nós. É eu, é você, que não nascemos judeus. Mas Deus veio também, deu sua vida por nós, como ele disse que dá a vida pelas ovelhas. E nós temos a chance e o caminho. Nós temos todo o manual, está escrito na Bíblia, da salvação. Uma coisa você pode dizer: você pode reclamar de tudo na sua vida, você pode ter os problemas que você tiver na sua vida, mas você nunca pode dizer que não foi amado, porque existiu alguém que veio e que deu a vida por você, e que ele é um pastor que dá a vida pelas ovelhas, e você é a ovelha dele. Amém? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra também, compartilha com essa pessoa. E vamos orar ao Pai Nosso, pedindo para que Deus nos dê cada vez mais a humildade de sermos guiados para finalmente entrar pela porta de Jesus e podermos ficar próximo às águas calmas e serenas e pastar em pastos verdejantes. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, a tua vontade, venha a tua graça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe escorregar no vale da sombra da morte. Não nos deixe, Senhor, ficar sem ouvir a voz do pastor e seguirmos por caminhos que não eram o que o Senhor queria que seguíssemos. Caminhos de sofrimento, caminhos de depressão, caminhos de morte, caminhos de vícios, caminhos de tristeza. Nós não queremos seguir por esse caminho. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém e amém. Deus abençoe vocês desde já, meu irmão. Glória a Deus.